todos e a todas. Primeiramente, agradecer a Deus por nós realizarmos mais uma sessão. Agradecer o público aqui presente, ouvintes da Rádio Clube, Bios Informática e Itapicuru Debate. Gostaria de começar a falar. Hoje, na realidade, nem ia me pronunciar, mas estava aqui aguardando a sessão ser iniciada, onde fui surpreendido entre aspas, que é de costume, pelo motorista que veio a nos queixar sobre as diárias que não vem recebendo. Tem 2 meses, parece que está sem pagar diária, a última foi paga em julho e continua o mesmo problema. Principalmente esses motoristas de ambulância que trabalham aí incansável, com o pessoal saindo de madrugada. Quando tem viagem para Salvador, Parecido Maltês, vezes que sai aqui 3 horas da manhã e tem dias que fica o dia todo lá, esse problema tão terrível que é o câncer. Quando vai fazer quimioterapia, fica o dia todo. E sem uma diária, os motoristas estão usando do seu próprio bolso. Tem uns que até com sua esperteza querem cobrar dos pacientes, uns coitados que estão ali debilitados atrás de sua saúde, e motoristas, entre aspas, alguns irresponsáveis, querem até cobrar dos pacientes. É uma vergonha para a gente, nós vereadores que estamos representando o povo. O salário motorista é um salário, para não dizer pequeno, medíocre, que nunca foi aumentado, e tem secretários aí segurando essas diárias, quanto o secretário é diária em cima de diária. Vamos sentar com esse secretário, com o prefeito, para ver se resolve essa situação. Que os motoristas não estão aqui para pagar, o justo não está para pagar pelo pecador. Então, principalmente esse secretário de saúde, mais uma vez estou aqui falando, mas parece que a gente fala aqui, entra pela orelha, sai pela outra, mas se continuar assim, a gente vamos ter que entrar com representação contra ele para que seja solucionado esses problemas. Espero que seja solucionado o mais rápido possível, pois não estamos mais aguentando as reclamações dos motoristas. É isso que eu tinha para falar. Até a próxima sessão, se Deus quiser.